Tudo bem? Eu sou o Rodrigo Evandro Camargo, sou estudante de estatística do IMUSP. Em conjunto com o Arex da PauliUSP, realizei um projeto de iniciação científica de tema utilização de ferramentas estatísticas para desenvolvimento de processos de reciclagem de resíduos utilizando a metalurgia. Minha orientadora foi a professora doutora Denise Crossi Romano Espinosa, meus orientadores foram a professora doutora Denise Aparecida Botter, Mônica Carneiro Sandoval e o doutorando Franco Garjuli. A motivação foi que, com o avanço da tecnologia, houve um aumento dos resíduos sólidos, e a hidrometalurgia vem como meio para promover a economia circular. Contudo, não existe uma metodologia estatística padronizada para a otimização desses processos. Então, o objetivo desse trabalho é desenvolver e avaliar diferentes ferramentas estatísticas de planejamento experimental para otimizar processos hidrometalúrgicos. Com metodologia temos a pseudo-otimização, planejamento 2AK, planejamento 2K com ponto central, planejamento 2AK com ponto central com variação do alfa e o split plot. A pseudo-otimização é a atualmente utilizada, onde são fixadas todas as variáveis dessa turma e são realizados 5 experimentos em 5 níveis distintos e equidistantes. É escolhido o nível com maior porcentagem de lixiviação e é feito isso para cada uma das variáveis, e achando o ponto ótimo. Contudo, não é possível verificar a interação entre as variáveis, o que é uma problemática. O planejamento 2AK é um estudo fatorial com K variáveis com 2 níveis. É possível verificar os fatores linearmente e, dependendo do número de variáveis, a interação entre si. 4 ou 5 variáveis já seria o suficiente. E é focado mais em estudo introdutório. Contudo, tem uma alta variância de predição e não é possível verificar efeitos de curvatura, ou efeitos quadráticos. Uma representação é por esse cubo. Planejamento 2AK com ponto central, a adição de níveis centrais no estudo fatorial. Realizando os experimentos do ponto central, que fixam-se todas as variáveis nos níveis centrais, realizam-se quadruplicatas e são feitos pontos axiais. Fixam-se todas as variáveis no ponto central exceto uma e é realizado um experimento para o máximo e para o mínimo. Ganha-se maior controle de variância por meio desses experimentos, dentro do intervalo experimental, e pode-se adicionar um termo de interação e termos quadráticos também. Com a avaliação do alfa, é possível melhorar a interpretabilidade de superfície de resposta, que é o gráfico de verificação do funcionamento do modelo, e o aumento de intervalo amostral dos experimentos também. O split plot chega como uma ajuda para esses planejamentos, no qual é feito junto a eles, realizando a divisão entre variáveis difíceis e fáceis de serem alteradas, por exemplo, a temperatura de um forno que é dificilmente alterada, realizado todos os experimentos sobre uma mesma condição da variável difícil alterada e variando as fáceis de serem alteradas. Quando isso é realizado um modelo misto, contudo, como não há replicatas, como no nosso caso, analisa-se normalmente como análise multivariada e ANOVA. A metodologia foram realizados 32 experimentos de lixiviação de nióbio com uma escória de produção de estanho, variando a temperatura, concentração sólido líquido. A análise foi feita no R com regressão multivariada e ANOVA. As métricas foram Lecofit, R2 e análise de resíduos, verificando o efeito das variáveis pelo p-valor. Foram realizados 32 experimentos na forma de um cubo interno e um cubo externo. A partir deles foi possível realizar um 2AK do cubo interno e do cubo externo, um 2AK com ponto central do cubo interno e do cubo externo, um 2AK com ponto central com variação do alfa do cubo interno, utilizando os pontos axiais do cubo externo. Resultados. No modelo 2AK, no caso 2A3, foi possível verificar que a variável concentração de sólido líquido tem efeito linear, R2 e R2 ajustado eram próximos a 1, e teve uma melhor explicação para o modelo com cubo externo. O modelo 2AK com ponto central, pode-se perceber que, para todos, além dos citados anteriormente, houve efeito de interação entre concentração de sólido líquido e efeitos quadráticos, tanto de concentração quanto de sólido líquido. R2 deu próximo de 1, e os resíduos foram normais ou homocedásticos. Pode-se perceber que o ponto ótimo foi em 45 graus Celsius, com concentração de 1 mol por litro e relação sólido líquido de 1 para 20. Para o modelo do cubo interno, não foi possível verificar o mesmo ponto, isso se deve ao fato de que tal ponto está fora do domínio experimental do cubo interno. Esse é um exemplo de superfície de resposta no caso do cubo interno com alfa igual a 2. A parte branca refere-se ao ponto ótimo da superfície. Conclusão, o modelo 2AK com ponto central mostrou-se promissor no planejamento experimental para a hidrometalurgia, e a adição da modificação do ponto central para pontos extra do cubo foi uma forma eficiente de ampliar o espaço experimental. Uma sugestão seria a utilização do cubo mostrado na imagem, com a adição de pontos entre o ponto central e os pontos axiais, para assim conseguir fazer a pseudo-otimização em conjunto com a análise 2AK fatorial com ponto central. Queria agradecer tanto meus co-orientadores quanto minha orientadora. Queria agradecer também a USP, a Poli, o IME e a FUSP. Muito obrigado.